Olá, povo brasileiro. Hoje eu estou aqui para falar de uma parte da nossa história que está para ser mudada. A parte da nossa história, ela fala assim dos municípios. Os municípios brasileiros. O princípio do municipalismo começou aqui em Resende por um advogado chamado Doutor João Maia. Ele era conhecido como Doutor João Maia. Ele era advogado aqui em Resende. Ele nasceu aqui em Resende em 1820 e morreu aqui em Resende em 1902. Esse advogado Doutor João Maia, o nome completo dele é João Azevedo Carneiro Maia. Ele foi jurista, jornalista, escritor, advogado e historiador. Ele é o pai do municipalismo brasileiro. Municipalismo é o princípio de governo que divide o país em municípios. Foi o Doutor João Maia que começou a falar do municipalismo aqui no Brasil. Antes dele, ninguém falava em municípios, em dividir o país em cidades, em governar com prefeitos e vereadores. Aí ele começou a falar sobre isso nos jornais. Ele publicava matérias em jornais, ele pagava para publicar as matérias dele. Ele pagava como se fosse anúncio, mas na realidade era uma matéria. Então ele publicava nos jornais da época matérias defendendo as ideias do municipalismo. Aqui em Resende, no Arquivo Histórico Municipal, tem vários desses jornais com matérias do Doutor João Maia defendendo o municipalismo. Doutor João Maia também foi político, mas acabou abdicando, renunciando a cargos importantes como deputado da província de São Paulo e vice-governador da província do estado do Rio de Janeiro. Ele também ganhou um prêmio, um título de nobreza, na época do Dom Pedro II. Ele foi condecorado com o título imperial de Oficial da Ordem da Rosa pelos serviços prestados à nação durante a Guerra do Paraguai. Ele foi vereador em Resende por vários mandatos. Publicou um livro chamado O Município no ano de 1878, onde expôs a ideia do municipalismo como forma de organização política, estendendo às assembleias municipais poderes semelhantes aos conferidos às assembleias provinciais. Esse livro é repertório clássico para o estudo histórico da evolução dos municípios e da administração dos problemas locais. João Maia descreve a vida em sociedade desde os tempos primitivos na Índia, em Roma, na Gália, na França e em Portugal. Ele defendia a autonomia municipal e expunha as vantagens de um município livre
e as desvantagens de um governo único e centralizado. E uma das frases mais famosas dele era: as conquistas do povo não vieram da generosidade dos políticos, mas sim das lutas e sacrifícios do povo. Então, isso tudo que o João Maia disse, defendeu e publicou é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, em dezembro de 2019, o municipalismo é uma realidade. Então, as cidades, elas administram problemas locais. Se tivesse uma grande cidade com muitos bairros, seria muito mais difícil governar problemas locais. Então, problemas locais têm que ser administrados pelo povo local. Não é por uma grande cidade. Grande cidade tem problemas de cidade grande. Pequenas cidades têm problemas de cidade pequena. Então, por exemplo, uma cidade pequena, que é basicamente de economia rural, tem problemas rurais, como estradas de terra que fazem lama na época da chuva, saneamento básico de captação de redes de esgoto, captação de água da chuva. Tudo isso são problemas locais de uma cidade rural, basicamente rural. E essas cidades, elas são pequenas em população, mas talvez algumas são grandes em território, porque as fazendas, elas são uma extensão grande de terra. E aí, essas cidades pequenas em população, mas em grande área territorial, elas são administradas por um município. E esses municípios estão correndo o risco de ser extintos. Existe um projeto de emenda da Constituição em andamento no Congresso Federal para a extinção dos municípios com menos de 5.000 habitantes. Em 1950, existiam 1.890 municípios no Brasil. Em 2018, já são 5.570 municípios, que dá um aumento de 3.680 municípios em 68 anos. Então, esses 3.680 municípios que foram criados em 68 anos ajudam a administrar os problemas locais. E desses 3.680 municípios criados, né, entre 1040 e 1217 serão extintos, né, porque existem cálculos, né, de várias entidades. Uma delas é a Fundação Getúlio Vargas, né, que essas entidades discordam dos números, né, e o menor número calculado de municípios que serão extintos é 1040 e o maior número é 1217. Essas cidades que serão extintas, elas passarão a fazer parte do município vizinho mais sustentável financeiramente.
Quer dizer que as pequenas cidades serão engolidas pelas grandes cidades. E as leis e regras locais serão extintas, e as pequenas cidades passarão a obedecer às leis e regras da cidade a que for incorporada. Então, por exemplo, as cidades vizinhas a Resende, que sofrem esse risco, são Porto Real e Quatis. Essas duas cidades, elas têm menos de 5.000 habitantes cada uma e correm o risco de serem incorporadas novamente à cidade de Resende. E aí, os problemas locais de Porto Real e de Quatis passarão a ser problemas da cidade de Resende. O prefeito de Resende passará a administrar os problemas dessas duas cidades como sendo problemas de Resende, porque passarão a ser território de Resende novamente. Então, se essa proposta, a emenda constitucional, for aprovada, as fusões dos municípios começarão em 2025. Portanto, não haverá eleições municipais nessas localidades em 2024. Então, assim, isso tudo ainda é projeto. Está sendo votado, está sendo discutido. Mas existe a possibilidade de isso acontecer. E se isso acontecer, não vai haver mais eleições nos municípios com menos de 5.000 habitantes no ano de 2024. Porque em 2025 já será incorporada as cidades vizinhas mais sustentáveis financeiramente. Isso é um atraso na evolução, porque a evolução do nosso país depende da boa administração dos problemas locais. E Resende, que é uma cidade de médio porte, tem problemas de cidade de médio porte, que é o crescimento populacional, é o crescimento dos desempregados, moradores de rua, imigrantes, e tudo isso é problemas que o Porto Real não tem e Quatis não tem. Essas cidades pequenas, dificilmente vai um imigrante para lá procurar emprego. Dificilmente vai alguém lá precisar de uma ajuda para um grande problema de superpopulação, né? Superpopulação não tem nessas cidades, né? Superpopulação tem nas cidades de médio porte e de grande porte, onde o território já está quase lotado, tem poucas áreas de reserva para construir conjuntos habitacionais. Então aí o prefeito tem que fazer conjuntos habitacionais verticais para substituir as casas, né? Aí as administrações pequenas têm problemas pequenos. As administrações grandes têm problemas grandes. Então, isso vai
sobrecarregar e burocratizar ainda mais o serviço público das câmaras de vereadores e prefeituras. Imagina, por exemplo, alguém da área rural chegando no centro de uma cidade grande, né? E essa cidade grande que está preocupada com emprego para a população que está desempregada, né? Vai ter que resolver problema de área rural que caiu um barranco, ou então que faltou luz lá, que caiu uma árvore na fiação elétrica e arrebentou a fiação elétrica na área rural. Isso é para a administração de cidade pequena. Cidade pequena tem problemas pequenos, cidade grande tem problema grande. A pequena população da cidade pequena, né, ela merece uma atenção específica, personalizada, que a administração grande da grande cidade não pode dar. Essa fusão de cidades vai atrapalhar a vida do povo, além de mudar o rumo da história e jogar por terra todo o trabalho da vida do Dr. João Azevedo Carneiro Maia. Tudo que o Dr. João Maia falou e publicou a vida inteira vai ser considerado inútil, porque a lei vai mudar. E aí a história de Resende vai se perder por causa disso. Porque qual vai ser a importância de estudar a vida do João Maia se não existir mais municípios, se a quantidade de municípios diminuir? Se o princípio do municipalismo, que é descentralizar o governo para administrar problemas específicos, então isso que está sendo mudado é um desrespeito à história, não somente da cidade de Resende, mas também um desrespeito à história do Brasil. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.